As etapas são compreender o reconhecimento da parada e acesso rápido ao suporte avançado de vida. No processo de reanimação cardiopulmonar, devem ser realizadas as seguintes etapas. Primeiro, devem ser avaliadas a responsabilidade e respiração da vítima, chamando-a, tocando seus ombros e observando a movimentação de seu tórax. Depois, checar o pulso. Na ausência ou dúvida dele, começa as compressões torácicas. Na fase das compressões torácicas, o socorrista deve posicionar-se de maneira estável, deve afastar a roupa da região do tórax, colocando os braços estendidos com os dedos entrelaçados e uma mão sobre a outra no centro do tórax. Usando o peso do corpo, devem ser feitas compressões rápidas e fortes, na frequência de 100 por minuto ou ciclos de 30 compressões para cada 2 ventilações. A profundidade das compressões é de no mínimo 5 centímetros para adultos e 4 para crianças. Fraturas. Isso acontece quando excedemos os limites suportados dos nossos ossos, fazendo com que eles se quebrem, dando origem a uma fratura. Os primeiros socorros aconselhados para fazer nesse tipo de ferimento é manter o órgão, a área afetada em repouso, numa posição confortável, imobilizar a área afetada. Se não tiver talas por perto, pode improvisar com papelão, revistas de jornais, cadernos, pedaços de madeiras, e devem ser acolchoados com panos limpos e amarrados ao redor da articulação. Nunca devem tentar endireitar a fratura ou colocar o osso no lugar. Em caso de fratura exposta, deve cobrir o ferimento, de preferência com pano limpo, para conter o sangramento. Recomendo o mais rápido possível para o pronto-socorro ortopédico mais próximo. O desmaio, também conhecido como síncope, é a perda temporária dos sentidos. Normalmente é resultado da diminuição do fluxo sanguíneo no cérebro e pode ser desencadeado por diferentes problemas de saúde, como jejum prolongado ou, em casos mais graves, problemas cardiovasculares. Seus primeiros sintomas envolvem súbita fraqueza, tontura e vertigem. Se a pessoa não estiver respirando e não apresentar pulso, chame uma ambulância imediatamente. Mas se a pessoa estiver, você deve deitá-la no chão, de barriga para cima, e elevar suas pernas em relação ao corpo e à cabeça. Coloque a cabeça da vítima de lado, para assim facilitar a respiração e evitar asfixia devido ao risco de vômito. Afrouxe as roupas e abra os botões zíperes para facilitar a respiração da pessoa. Comunicar-se com ela mesmo que não responda. E assim que a vítima recobrar a consciência, coloque açúcar diretamente em sua boca. O que fazer quando uma pessoa estiver durante uma crise de convulsão? Primeiro, mantenha a calma e evite que a pessoa caia bruscamente no chão. Acomode o indivíduo em um local sem objetos que ele possa se machucar e se debater. Utilize material macio para acomodar a cabeça do indivíduo. Depois posicione o indivíduo de lado, de forma que o excesso de saliva ou o vômito, como pode acontecer em alguns casos, escorram para fora da boca. Afrouxe um pouco as roupas para que a pessoa respire melhor. Permaneça ao lado da vítima até que ela recupere a consciência. No término da convulsão, ela pode se sentir cansada e confusa. Então, explique o que aconteceu e ofereça auxílio para ela chamar um familiar. Observe a duração da crise. As entorses são lesões dos ligamentos das articulações, onde estes esticam além de sua amplitude normal, rompendo-se. Caso ocorra uma entorse, você deve evitar movimentar a articulação lesionada, aplicar gelo ou deixar correr água fria sobre a articulação e consultar um médico posteriormente. A queimadura é toda lesão provocada à pele ou a tecidos mais profundos causados pelo sol, por líquidos quentes, fogo, eletricidade e produtos químicos. Classificados então em queimaduras térmicas, queimaduras químicas e queimaduras por eletricidade.
Quanto à sua profundidade, as queimaduras podem ser diagnosticadas como a de primeiro grau, a de segundo grau e, por último, a de terceiro. A de primeiro grau, elas atingem as camadas superficiais da pele, apresentando vermelhidão, inchaço, porém sem a formação de bolhas. A de segundo grau atinge as camadas mais profundas da pele, apresentando bolhas, pele manchada ou com coloração variável, inchaço, desprendimentos das camadas de pele e um possível estado de choque. Insolação é uma condição séria provocada pelo excesso de exposição ao sol e ao calor intenso. Ela acontece quando a temperatura corporal ultrapassa 40 graus, fazendo com que o mecanismo da transpiração falhe e o corpo não consegue se resfriar. Pode levar a desmaios. Para resolver um problema de insolação, caso ocorra um desmaio ou um ataque epilético, sugere-se colocar gelo em volta do corpo, um pano molhado e um ventilador para resfriar o corpo da pessoa.